primeiro versículo, Mateus 15. Mateus 15? Sim, Mateus 16. Mateus 16, 18. Mateus 16, 8. O que é que diz a palavra de Deus? Temos que ir muito rápido. Vocês mais uma vez me cortaram o meu tempo com os testemunhos. Vamos ter que ter cuidado. Testemunho vamos passar a fazer 20 minutos antes. Amém? Amém. 16, 8. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Jesus percebeu isso, disse: ó pequena fé, porque arrazoais entre vós por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães e dos 4.000 e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendes que eu não vos falei a respeito do pão, mas que tivessem cuidado do fermento? Estamos a ler o quê? Não. Sobe mais um pouquinho. Sobe no 15. Vá. 16, 15. Sim. Amém. Disse-lhes ele: mas vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Bênção. Soberano Deus, soberano Pai, dá-nos entendimento nessa manhã, Senhor Jesus. Faça-nos perceber aquilo que o Senhor quer falar. Faça-nos, meu Pai, entender aquilo que o Senhor deseja, no nome do Senhor Jesus, Pai amado. Assim nós oramos. Amém. Amém. O tema que eu trago hoje é entendendo a igreja. Amém? Tenho aqui alguns apontamentos, então eu creio que também vai ser uma grande bênção para nós entendermos algumas coisas com relação à própria igreja. Amém? Então, meu amigo Ea hoje, meu amigo pessoal, vai nos levar também a entender algumas coisas, porque ele vai escrever. Mas tem que escrever bem. O que se passou? Oh! Está magoado? Vais conseguir escrever? Amém. Isso, a partir do 15. Amém. Coisas que nós precisamos entender. Nós estamos no meio de pessoas que muitas das vezes não compreendem ainda o que é a igreja, né? Então, essa é uma grande questão. O que é a igreja? Ou por que nós estamos aqui dentro? São perguntas pertinentes para quem está no meio de uma congregação. Porque por vezes estar no meio de uma congregação não nos faz realmente saber o que eu estou lá a fazer. Alguns entram e saem, e eu até achei interessante que a exortação que a Janimila trouxe remete muito ao assunto que eu quero trazer hoje aqui. Então, glorificado seja Deus. Então, muita gente entra e sai da igreja, mas nem sequer percebe o que veio aqui fazer. Outros têm esse hábito simplesmente porque aprenderam desde pequeno. Eles aprenderam que o pai foi na igreja, que a mãe foi na igreja, que o avô foi na igreja. Então eles entendem que têm que fazer a mesma coisa. Acham bonito, alguns simplesmente acham bonito. Houve até um tempo em que ir à igreja parecia até moda. Você vê um parente, está no mundo, ele sabe que está vivendo lá no mundo. Ele habita no mundo. Mas ele de repente está no domingo, postou na igreja, na casa do meu pai. Mas ele ontem estava na discoteca. Mas de repente, no story, na casa do meu pai, porque a pessoa fica confusa. Por quê? Está nos stories, está a fazer assim. De repente, o primeiro story, festa. O segundo story, bebida. O outro story, seja lá o que for que ele foi fazer. O outro story, domingo já de manhã, na casa do meu pai. Deus no comando. Já começamos a ficar confusos a partir daí. Porque não percebemos o que é que nós estamos a fazer aqui dentro. Não percebemos quem é que nós estamos a servir aqui dentro. Não percebemos quem é que nós estamos a vir adorar, afinal de contas. Porque muitos de nós só queremos aparentar quê?
uma vida de igreja. Outros querem vir para a igreja para quê? Para se calhar encontrar uma mulher, se calhar para receber uma cura, se calhar... É verdade, pai. Não podemos rir, é verdade. Por quê? Porque muitas das vezes não temos entendimento do que estamos aqui a fazer. Mas a falta de entendimento com relação a essas coisas devem ser expostas para que as dúvidas caiam por terra. Então, no dia de hoje nós temos que compreender o que é a igreja. Então vai aqui a primeira pergunta. O que é a igreja? Alguém aqui pode me responder o que é a igreja? Fala, irmã Nádia, fala mais alto, fala com fé. Que? Somos nós. Então, igreja não é o templo aqui, né? Então, o maior cuidado é com quem? Com todos nós. Mas você vê que a igreja, quando nós falamos de igreja, ninguém pensa na pessoa. Quando nós falamos na igreja, ninguém pensa na pessoa. Escreve já aqui o tema, Lué. Entendendo a igreja. Muitas das vezes, quando nós estamos a falar de igreja, ninguém pensa em pessoas. Por que ninguém pensa em pessoa? Porque nos foi dado o costume até de perceber que a igreja é o quê? São as 4 paredes. Por isso é que nós estamos a ver uma degradação no meio da igreja. Pela falta de entendimento do que é igreja. Então você vê pessoas que te alimentam o coração, te fazendo entender que a igreja é o templo. Até também se não é templo, né? Porque templo também somos nós. Então, o espaço aqui, né? Porque isso aqui onde era quê? Era uma loja. Aí antes estava escrito o quê? Loja do Saíde. Aqui antes era a loja do Saíde. Mas hoje estamos a cultuar. Centro de Trindade está aqui como o quê? Como igreja, né? Mas isso aqui passa. Isso aqui é destruído. Isso aqui é nada. Mas hoje em dia nós queremos fazer de tudo para as pessoas acreditarem que isso aqui é tudo. É claro que temos que ter o zelo pela casa. Claro que temos que ter o respeito pela casa. Mas nós fazemos as pessoas acreditarem que isso aqui é tudo. Por isso é que nós conseguimos ver grandes contribuições nas igrejas. Para quê? Para construir um novo templo. Para construir uma nova catedral. Para construir uma nova não sei o quê. Para construir um novo não sei o quê. Mas dificilmente conseguimos ver na igreja o irmão que está aí a padecer com fome. Todo mundo se juntar. Olha, o irmão fulano então está mal. Vamos então lhe ajudar. Vamos então tirar do nosso dinheiro e dar na igreja. Porque a mesma força que você tem para dar aqui nas paredes, você também tem que ter para dar no teu irmão. Nós conseguimos fazer campanha até mesmo para quê? Para identificar que é porque por vezes é mesmo só nossa vaidade. A Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos que... Então eu que fui construído imagem e semelhança de Deus, é aí onde Deus quer habitar. Mas será que é aí onde eu estou a investir? Nós temos que perder essa mentalidade daqui, das 4 paredes. Porque um dia todo mundo vai embora daqui. Porque um dia isso aqui vai ser desfeito. O que Jesus está a falar? Destruirei esse templo e não sobrará pedra sobre pedra. Em 3 dias vou destruir esse templo e em 3 dias vou o quê? Vou edificá-lo. Então Jesus está a dizer: aquilo que vocês construíram, aquilo que foi formado em vocês, eu quero desfazer para que eu próprio edifique o templo. Nossa percepção de templo tem que morrer. Nossa percepção de igreja tem que morrer. A igreja vai te acompanhar onde você for. Por isso é que para nós é muito fácil pecar. Porque o respeito que você tem aqui dentro de não pecar, você não tem com o teu próprio templo. O tanto respeito que você tem aqui de dizer:
eu mesmo não, eu aqui na casa de Deus. Tem pessoa que diz, mas você está ofendendo a casa de Deus. Mas espera aí, você nem é a casa de Deus. Por que você está a ofender, irmão? A nossa preocupação por vezes é com aquilo que nós estamos a fazer aqui, não com aquilo que estamos a ser lá fora. Então onde está a igreja do Senhor? O que é a igreja? A irmã Nádia respondeu muito bem. O que é a igreja? Somos todos nós. Mas o que é a igreja? Está certo, mas está pela metade. Somos todos nós. Mas somos todos nós aonde? Porque a igreja é a extensão de quem? De Cristo. A igreja é a extensão de Cristo. Cristo é o quê? É o cabeça da igreja. Vamos ver aqui Cristo como uma árvore que tem várias ramificações, apesar de uma ponta estar distante da outra, é tudo parte de quê? Do mesmo corpo. Então por isso você vê a igreja ali, a igreja aqui, a igreja ali, a igreja aqui. Lá fora você chega e encontra uma outra igreja, se ele fala, paz do Senhor, irmão. Somos a igreja de Cristo, por quê? Crente tem que se identificar facilmente. Crente tem que saber que eu estou aqui para ti. Crente tem que saber que eu estou aqui para lutar as suas lutas. Então não posso me envergonhar, não posso ter problema em quê? A irmã orando de testemunho aqui acerca daquilo que Deus lhe ministrou para a vida de uma outra pessoa. Eu acredito que isso é que é essa igreja. Eu acredito que isso é que é o trabalho que Cristo nos chamou para fazer. Eu próprio aqui já tive a padecer. Quantas e quantas vezes aqui vocês já me ajudaram a falar, não, líder, olha, está mesmo mal. Por quê? Muitos aqui entenderam que eu larguei o trabalho, larguei muita coisa à minha volta, larguei algumas coisas à minha volta para quê? Para dedicar tempo na obra do Senhor. E muitos entenderam essa necessidade que eu estava a ter e me ajudaram. Isso é igreja. Mas agora que eu estou bem, não é preciso você me dar nada, amém? Sim, já estou a trabalhar também um pouco. Porque se nós começarmos a distorcer a igreja, nós vamos fazer todo mundo vir aqui todos os dias. E aquilo que é para ser manifesto lá fora não acontece. Se eu te chamar para você vir aqui todos os dias, você nunca vai conseguir evangelizar ninguém. Se eu te chamar para estar aqui todos os dias, você próprio nem vai comer. Então a Bíblia não está a falar que Paulo era apóstolo, mas ainda assim era fazedor de tendas. Não está a falar isso. Paulo disse assim: eu preferi não ser um peso para vocês, por isso eu trabalho. Eu preferi não tirar daquilo que... Porque você não pode mais tirar do pouco do que a igreja já tem. Você não pode fazer isso. Muitos de nós vamos acertar contas com Deus, porque você tira de quem já tem pouco. Ananias e Safira pensaram que o que o Senhor lhes mandou fazer era entregar tudo. Mas o apóstolo lhe disse assim: mas por acaso seria pecado aquilo que já é vosso? Seria pecado mesmo vocês permanecerem com uma metade e entregarem a outra? Vocês estão a se meter em situações que não era necessário. Deus não vos pediu para vocês virem aqui e entregarem tudo. Deus vos pediu para vocês entregar aquilo que vocês que está mexendo nos vossos corações. E também não era para ir no bolso dos apóstolos. Era para ser administrado para a igreja. Porque hoje você está fazendo campanha para meter no bolso do teu pastor. Eu não. Che, eu não estou a fazer campanha aqui. Então muitos de nós estamos a fazer campanhas para quê? Para o homem. Não campanha para Deus, mas o homem vai usar o nome de Deus para fazer campanha. Essa é uma verdade. Eu não estou a falar que todos são assim, porque eu não sei o que motiva os outros. Eu estou a falar que existem sim pessoas que fazem isso, que tiram do pouco do que a igreja já tem, que matam a igreja. Existe muita gente a matar a igreja para construir templo.
Nós estamos a fazer o contrário de Jesus. Jesus, ele chegou e disse: eu vou destruir esse templo e em 3 dias vou edificá-lo. E nós estamos a fazer o contrário. Nós estamos a falar: eu vou destruir esse templo e 3 dias vou edificar. O grande problema é que no Velho Testamento, por exemplo, nós temos que entender algo. No Velho Testamento, muitos de nós não conseguimos perceber que o Velho Testamento, algumas coisas eram de fora para dentro. Tanto a manifestação do próprio Espírito Santo era de quê? De fora para dentro, não é isso? Tanto que o próprio Deus permitia que eles criassem os templos, que eles criassem as tendas, que eles criassem as arcas. Deus permitiu essas coisas todas. Estevão, ele disse: o meu Deus, ele não habita. Significa que agora ele já não habita. Ele já não habita em quê? Em lugares feitos por mãos humanas. Mas lá no Velho Testamento você vê que Deus chama os homens para irem para dentro. Permaneçam no templo, fica no templo. Você vê que o sacerdote está no templo. E tudo era de dentro para fora. Mas no Novo Testamento ele nos chama para quê? De dentro para fora. Perdão, no Velho Testamento era de fora para dentro. E ele agora nos chama de dentro para fora. Como assim? Ok, vamos ler Bíblia. Abre lá Atos. Escreva aí, Ué, Atos. Atos 1:15. O que é que diz a palavra de Deus? O que é que diz? Amém. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, disse: homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus, porque ele foi contado conosco e obteve parte neste ministério. Ora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade e caindo de cabeça para baixo. Agora passa para o 2, capítulo 2. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ok, e depois disso, o que aconteceu? Pedro saiu, os apóstolos saíram e começaram a pregar o evangelho para toda a criatura, começaram a pregar o evangelho com poder e autoridade, porque o Senhor lhes disse assim: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, a força que foi gerada dentro de um lugar, a força que foi gerada dentro de uma casa, teve que ser quê? Teve que ser lançada para fora. Então eu vou perguntar mais uma vez: o que é igreja? Ok, vamos simplificar. O que é que significa igreja? Corpo de Cristo, essa parte já falamos. O que é que significa igreja? A palavra igreja, o que é que significa? Vocês vão lá, vamos googlar. Vamos googlar? Vai lá, vai googlar então. Vários significados, mas isso vai nos trazer um entendimento de algo. Igreja deriva de grego, chamados Iglesia. fora. Eclésia. Quem? Eclésia, chamados fora. Isso. Assembleia. E mais? Chamados... Não, vamos aqui. Escreva aqui, ué. Como é que é? Chamados quê? Chamados fora.
Há coisas que vão entender como enviados, há coisas que vão entender lançados, há coisas que vocês vão entender como vários significados, né? Aí, primeiro significado, enviado. Enviado. Tem que ter mais força, Vamos lá. Isso, eu vou fazer pressão. Outro significado chamado para quê? Para fora. O outro significado é o quê? Com o quê? O outro significado qual era? Congregação e quê? Assembleia. Isso. Tem que comer mais funza, rapaz. Mas vamos lá. Já, bênçãos. Agora está a tapar o quadro, Senta já. Obrigado. Isso, Uma salva de palmas para o Está a se esforçar mesmo com o dedo. Mesmo com o dedo magoado, está a se esforçar. Primeira palavra. Que? Enviado. Nós como igreja somos preparados dentro para ser enviados. E para esse aqui, o enviado até é para os mais educados, porque a outra parte que eu gosto aqui está chamados para fora, eu gosto da parte que diz lançados para fora. Porque essa aqui é para aqueles são os rebeldes que não estão aceitando o chamado, lançados para fora. Significa que é um convite para as ruas. Significa que o Senhor instituiu a igreja para ser lançada para fora. E Ele nos diz para ser luz no mundo, não luz aqui dentro. Então, ser sal da terra não é para você ser sal do azulejo ou do mosaico, isso aqui. Não é para você ser sal aqui. Porque aqui já tem muito sal, a comida aqui vai ficar salgada. Tanto sal aqui, sal. Vai lá fora, onde está precisando de sal. Então, grande dificuldade de nós trazermos a percepção, muitas das vezes nós, como ministros de Deus, somos assassinos do próprio corpo de Cristo. Lhes fazendo perceber que é aqui onde é que eles estão. Por isso você está vendo culto de segunda, culto sexta, culto quinta. Alguns até estratégia só para coletar oferta. Desculpa te falar essas coisas, mas é a verdade. Não estou a falar, vou repetir novamente. Há pessoas que realmente dão instrução para ter culto todos os dias. Mas há pessoas que realmente fazem isso para ter estratégia de oferta. Essa é que é a verdade. Mas eu penso, quando o Senhor nos deu a direção para nós começarmos a fazer as coisas aqui ministeriais, algo que o Senhor sempre falou no meu coração: não adianta fazer culto segunda, terça, quarta, quinta. Não adianta. Por quê? Aqui, maioritariamente, são jovens, estudantes e trabalhadores. Como é que essas pessoas vão conseguir estudar? Como é que essas pessoas vão conseguir trabalhar? Como é que essas pessoas vão conseguir manifestar se quer o reino de Deus lá fora? Se eles estão aqui, você vai sair daqui tipo um zombie. Cansado. Totalmente desfeito. Aquilo que era para trazer vigor. Porque eles que? Eles entraram numa casa, se revestiram do poder de Deus e foram quê? Lançados para fora. Tem que estar preparado para aquilo que está lá fora. Então a igreja é preparação. Aquilo que está aqui dentro, ou seja, as quatro paredes aqui nos ajuda a ter preparação para ser enviados lá para fora. Por isso é que o Senhor lhes dizer: permaneçam em Jerusalém até que do outro sejam revestidos de poder. Então eu vou querer que o Dário aqui está a ser revestido de poder. Eu vou querer que a Glenda aqui está a ser revestida de poder. Eu vou querer que aqui, que todo mundo está a começar a quê? Está a ser preparado, está a ser enchido para quê? Para algo diferente lá fora. Gostei do teu amém, Dário. Por
Se nós não percebemos e não trazermos a clareza do que é a igreja, tanto que muitos não sabiam o significado, é normal. É normal, não estou a dizer que isso é pecado. É normal. Por vezes algumas coisas mesmo nos passam, essa percepção nos passa. Mas eu quero que você saiba o que significa o que você é. Você é enviado. Você foi chamado para fora. Você é congregação. Você é que? Assembleia. Então o que acontece quando os santos se reúnem? Só que, hoje em dia, quando os santos estão a se reunir, os santos mais estão a se reunir para fofocar. Os santos mais estão a se reunir para discutir outras coisas, estão a se reunir para falar de outras coisas que não tem nada a ver. Quando os santos se reúnem, o que acontece? Porque a Assembleia é o que nos chama novamente para dentro. Para quê? Para sermos preparados. Para depois ser enviado novamente. Esse é o processo. Mas eu disse que no Velho Testamento nós éramos quê? Éramos tirados de fora para quê? Para dentro. Tudo porque existia a necessidade do povo, ou melhor, de ter um sacerdote que fosse buscar pelo povo, um sacerdote que fosse clamar pelo povo. O sacerdote era tirado do meio do povo para ir quê? Para ir para dentro. E tinha lá o templo, havia lá o santo, depois havia o santo dos santos, e você tinha que estar lá dentro, porque era onde você conseguia ter contato com a glória de Deus. Mas a Janimila, Deus disse aqui algo interessante, mas o véu se rasgou. E Cristo veio o quê? Veio trazer uma nova ordem. Cristo veio trazer o quê? Veio estabelecer uma nova aliança. Mas antes era necessário que você tivesse que sair do meio do povo para ir buscar Deus num lugar específico. Por isso é que ela está a dizer, a Samaritana está a dizer para Jesus, mas vocês judeus adoram, mas não conhecem. O Jesus está a dizer, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Muitos nós estamos nessa condição. Adoramos aquilo que nós não conhecemos. Adoramos o desconhecido. E por vezes até gostamos do facto de adorar o desconhecido. Porque o desconhecido não nos repreende. O desconhecido não nos alinha. O desconhecido não nos confronta. O desconhecido não nos traz a luz da palavra. O desconhecido não nos traz clareza daquilo que está em falta em nós. Nós gostamos e queremos o desconhecido. Mas a igreja de hoje, eu creio que vai despertar. A igreja de hoje, eu creio que vai sair da necessidade de depender do homem. Sair da necessidade de permanecer no homem. Porque muitos de nós, como igreja, acabamos por estar acostumados no homem. O homem que faz, o homem que me ora, o homem que... Não, você está metendo a boca. Vai lá e ora mesmo a Deus, busca Deus. Busca a presença de Deus. É possível achar. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É nossa oportunidade de buscar o Senhor. É nossa oportunidade de alinhar o nosso coração com Deus. É nossa oportunidade de permanecer sendo igreja de Deus. Aqui dentro e lá fora. Vamos lá. Falamos de quê? Que a igreja do Velho Testamento era de quê? De fora para dentro. Ué, escreva aqui. A velha igreja. A velha igreja. Porque aquela é a velha igreja, não é a igreja de Cristo. Amém? Aquela não é a igreja de Cristo. Só para nós entendermos isso, a primeira vez que foi mencionado algo como igreja, foi aonde? O próprio Cristo disse, e tu és Pedro, e sobre ti, quê? E Jesus está a dizer, para o templo, e não haverá pedra sobre pedra. Está dizendo então o que? Que não pode ter o templo em cima do templo. Você não vai construir o templo por cima do outro templo. Não há espaço para uma outra fundação.
a não ser a fundação de Cristo Jesus. Por isso nós somos firmados e embasados na palavra de Deus, porque a Bíblia está a dizer que a palavra é o poder de Deus. Pedro está se preparado para quê? Para trazer a igreja, para trazer a graça, o favor, o entendimento daquilo que é o próprio Cristo. E fazendo despertar a igreja. Por isso ele sai lá para fora e começa a pregar para 3.000 pessoas, e esses se convertem. Vamos lá. Abre a tua Bíblia, 2 de Crônicas. 2 de Crônicas 5. Segunda de Crônicas 5, o que que diz? 5:12. Não, lê a partir do 11. Ué, 2 de Crônicas 5, a partir do versículo 11. O que que diz? Amém. E sucedeu quando os sacerdotes saíram do santo lugar, pois todos os sacerdotes que estavam presentes foram santificados e, portanto, não observaram a sua equipe. Também os levitas, que eram os cantores, todos de Asaf, de Emã, de Jedutum, com seus filhos e seus irmãos, estando vestidos em linho branco, tendo símbolos e saltérios e harpas, ficaram na extremidade leste do altar. Meu e com Deus. eles 120 sacerdotes soando trombetas. Marroquete pradócia. Vamos lá, abre a Bíblia de novo. Atos 1:15. Fest. E, naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. Cerca de 120. Porque do mesmo jeito que Deus chamou a igreja antiga para dentro, é do mesmo jeito que Deus está fazendo a nova igreja sair com 120. Porque está a trazer a representação daquilo que o Senhor está a dizer, da nova aliança está a dizer. Vocês começaram dessa forma, mas eu vou fazer também dessa forma, vocês saírem, serem impelidos para fora, para começar um novo ministério, para começar uma nova ordem, para organizar as coisas, para serem enviados, para serem chamados para fora, porque eu vos chamo para fora, porque eu tenho uma ordem específica para a igreja, eu tenho uma ordem específica para a casa de Deus, eu tenho uma ordem específica para o povo lá fora. Aqueles que estão enfermos, eles precisam conhecer o poder de Deus. A palavra vai dizer que os filhos, ou que o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus lá fora? Aonde estão os filhos de Deus nas ruas? Aonde estão os filhos de Deus para evangelizar, para dizer uma palavra? Aonde estão os filhos de Deus que se calaram enquanto os falsos profetas falam? Aonde estão os filhos de Deus quando há necessidade de que pessoas manifestem aqui aquilo que Deus quer fazer? Aonde estão os filhos de Deus? Salomão vai construir o templo. E 120 sacerdotes, a Bíblia está dizendo 120 sacerdotes. Não haviam só 120 pessoas, mas haviam 120 sacerdotes. Na Bíblia não há coincidência. Você não pode me dizer que isso aqui é uma coincidência, é uma preparação para aquilo que o Senhor quer. É uma preparação para aquilo que o Senhor quer, do alinhamento que o Senhor quer para a igreja, do despertar que o Senhor quer para aquilo que o Senhor quer para a igreja. A igreja precisa acordar e entender que nós fomos chamados para fora. A Bíblia vai dizer que esses sacerdotes estavam dentro do templo e caíram no poder de Deus. E a palavra diz que ninguém conseguia levantar, porque a glória de Deus era muita, era intensa, invadiu todo o templo. Mas diferente daqueles que aqui no Velho Testamento não conseguiram levantar,
no Novo Testamento, eles tiveram até mais ousadia em seguir adiante e pregar lá para fora para toda a gente. Porque agora a glória de Deus não é algo desconhecido. Porque agora a glória de Deus não é algo que eu só enxergo de fora. Agora é algo que faz parte da minha natureza. E se faz parte da minha natureza, eu saio para fora com poder e ousadia. Eu saio para fora com graça, com poder, unção, para seguir pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Aonde está a igreja que desperta? Aonde está a igreja que acorda? Somos chamados por uma razão. Fomos enviados por alguma razão. Os antigos viveram algo maravilhoso. Mas nós temos algo dentro de nós que nos faz ir para fora, que nos faz ter discernimento lá fora. Vocês sabem uma coisa? Uma das coisas que eu sempre tive dificuldade é evangelizar por evangelizar. Eu sempre tive dificuldade em evangelizar por evangelizar. Você tem que ser intencional naquilo que você quer evangelizar. Não é simplesmente falar, Jesus te ama. Uma vez alguém chegou e me entregou um folheto, Jesus te ama. Eu disse, me explique então por que ele me ama. Me explica bem o que aconteceu. Jesus te ama. E você pega num folheto e você lê. Você não entende o poder, você não entende a graça, você não entende. Nós evangelizamos por vezes vazios, só com uma palavra. Mas a ordem foi específica. Enchei-vos do poder, permanece em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Significa que até a evangelização eu preciso me mover no poder. Por isso Filipe está sendo arrebatado de um lugar para o outro. Deus está lhe dizer, vai por uma estrada, vai por essa estrada aqui que você vai encontrar um eunuco. Deus é tão intencional que ele foi mesmo só para lhe levar para um eunuco. Deus é tão intencional que ele te tira de um lugar para o outro lugar, só mesmo por uma pessoa. Eu lembro que uma vez, eu já contei isso aqui uma vez. Eu lembro que uma vez eu estava no meu quarto e orava, Deus começava a orar, Deus, eu disse, Deus, fala comigo, Pai. E de repente o Senhor me dá uma visão. Eu olhei para aquela visão e disse, o que é isso? Era momento de ir para a igreja. Estava atrasado, mas eu não conseguia sair daquele lugar porque eu tinha necessidade de orar. E de repente o Senhor me diz, fica mais um pouco. Eu voltei para o quarto, voltei a orar e o Senhor me dá uma visão. Naquela visão eu me vi no meio do comboio e encontrei uma mulher e vi uma mulher de preto da cabeça aos pés. Eu disse, Deus, o que é isso? Naquele instante o Senhor não me disse mais nada, só me deu essa visão e acabou. Eu disse, mas eu estava para ir de Uber, Pai. O Senhor disse, mas não é para aí que eu vou te enviar. Eu entrei para o metro, fui, e quando cheguei na estação do comboio, a primeira pessoa assim que eu subo para a linha do comboio, a primeira pessoa que eu vejo está toda de preto. Eu disse, o que o Senhor quer falar? E quando a pessoa virou o rosto, era um rapaz que alguém havia me apresentado já umas 2 semanas antes. Eu quando vi ele, eu disse, o Senhor começou a me mostrar novamente o rosto daquela mulher. Eu disse, mas esse é um homem? Não tem sentido. Mas ele estava todo de preto. Ele disse, não é com ele que eu tenho uma mensagem. Eu cheguei até ele, cumprimentei. E o Espírito Santo começou a ministrar tudo. Eu lhe disse, conheces a fulana? Ele olhou assim para mim e ficou assim, tipo, porque eu disse, eu estou a ver uma mulher e o nome dela é esse. Ele ficou assim todo confuso. Eu disse, Deus, você me mostrou aqui para me envergonhar? Porque a cara que ele estava fazendo, eu estava vendo assim, não é isso, entendi mal. E depois ele olhou assim, ficou assim um tempo calado. E eu continuei a falar, eu só estava a falar. E ele ficou assim,
e me perguntou: como é que você conhece a minha mãe? I was like, Deus, não puder só adiantar as coisas, não puder só explicar melhor as coisas lá na frente. E eu lhe disse: eu estou a ver uma mulher que está assim enferma. Ela disse: a minha mãe chegou agora de Angola e ela está no Porto, veio fazer um tratamento porque ela está doente e tem com essa sensação assim. Eu disse: Deus está curando agora a tua mãe. Deus muda a nossa rota por uma pessoa. Nós não temos noção, por vezes até a igreja nem entende como é que ela é constituída, ou quais são as funções de cada parte do corpo. A Bíblia fala do evangelista. O evangelista, por vezes até o mais desprezado no meio da igreja. Você fala então assim: chegou o evangelista fulano. O evangelista fulano ninguém quer ele olhar. Por quê? Porque pensam, a igreja meteu na cabeça que esse é o menor dos quê? Dos ministérios. Mas quando olham para o apóstolo, pensam que o apóstolo está numa posição acima. Porque Jesus chamou apóstolos. Não. Ele disse: dê uns para apóstolos, dê outros para pastores, dê outros para evangelistas, dê outros para mestres, e dê outros para quê? Para profetas. Porque o corpo não tem a mesma função, nem todo mundo está a fazer a mesma coisa no corpo, irmão. Mas o corpo não tem a mesma função. Mas entenda uma coisa. Então você vai me perguntar: então por que nós o livro está a dizer que nós somos todos enviados? Entenda uma coisa. A minha mão está a pegar isso. Vou repetir. A minha mão está a pegar isso aqui. A minha perna está aí para frente e para trás. Estou a sacudir a minha perna. Mas quê? Mas o corpo é enviado no mesmo lugar. O corpo se move sempre para o mesmo lugar. O corpo se move sempre para o mesmo lugar. O corpo indica sempre o mesmo lugar. Não importa aquilo que a mão está fazendo. Não se preocupa com o que a mão está fazendo. Deixa a mão fazer o que é a função dela. Então você que é boca, não tenta ser mão. Deixa a mão fazer aquilo que é a função dela. E você que é boca, continua a falar daquilo que é as coisas de Deus. Mas esse irmão até hoje não prega, não fala nada. Deixa o irmão ser mão. Você que é boca, se preocupa com a boca. Você que é ouvido, se preocupa com o ouvido. Mas é tudo enviado. O corpo é enviado. Tudo para a honra e glória de Deus. Por isso é que é tudo para a honra e glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a honra e glória de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós temos que nos preparar para as coisas que o Senhor quer para a igreja. Nós somos a igreja de Deus. Vamos continuar a nos guardar como a igreja do Senhor. Vamos continuar a nos conservar na presença de Deus. Vamos continuar a guardar uns aos outros. Ele diz: amem-se uns aos outros. Cuidem uns aos outros. Não tenta a mão matar a boca. Não tenta o ouvido matar os olhos. Porque vamos todos ficar parados. O objetivo de Satanás é desmembrar a igreja, para que a igreja não siga o seu percurso. Mas louvado seja Deus que sempre existe um bom samaritano que vai nos fazer seguir o nosso caminho, que vai nos ajudar em meio ao nosso percurso,
e nos levantar para a honra e glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, nós já estamos a terminar.